educação. Eu gostaria também de saudar todos os que assistem a esta conferência e permitam-me dizer que o que eu sinto mais falta é precisamente de os poder ter diante de mim. Claro que posso ver as vossas imagens, mas é sempre inspirador para a expressão das nossas ideias e para a construção do diálogo, a relação presencial. Isto também já é um pouco aquilo sobre o qual gostaria de refletir um pouco convosco, que é esta quase necessidade de conciliarmos o presencial com o virtual, ou o real com o virtual, que aliás é alguma coisa que atravessa hoje em dia muitas das reflexões que existem ao nível da educação. Eu intitulei a minha intervenção assim, quando me foi pedida a educação em contexto de incerteza, e quase diria que é um pleonasmo, não só porque a educação é sempre uma incerteza, mas sobretudo porque no atual contexto ainda mais incerteza e tem havido muita reflexão sobre as consequências que pode ter para a educação este momento que vivemos. Eu dividi a minha intervenção num introito e 3 andamentos. Permitam-me esta base quase musical para a sustentação daquilo que tenho para vos dizer. É uma espécie de alternância entre claro e escuro, que é também o que se vai passar nesta minha intervenção. Não gosto de ser pessimista, mas há algumas reflexões que gostaria de fazer convosco. Em primeiro lugar, permitam-me que vos diga um pouco o que é o trabalho, e esse será o introito, apresentar o que é a organização a que pertenço, e esta já é uma reflexão prévia ao que depois vou expor, não só porque se trata de uma organização que está diretamente ligada ao pós-guerra, como também porque, pelo trabalho que temos desenvolvido neste período e que de alguma maneira é um trabalho que tem refletido bastante sobre essas incertezas e aquilo que nós já chamamos a escola do futuro. Por isso, a primeira parte, este introito sobre a organização, uma primeira parte em que vou apresentar também as consequências da pandemia e em particular na região ibero-americana a que nós pertencemos e mais especialmente na América Latina como um exemplo de um estudo quase de caso sobre as consequências futuras. Depois um segundo andamento em que, em termos muito gerais, penso quais as consequências, quais as alterações que invadiram o nosso normal, e por fim, aquilo que eu quase chamaria um alego humano antropo, sobre a educação, essa educação do futuro que se acelerou e que já não se trata do futuro, mas esse futuro é já hoje. Em termos da organização ibero-americana para a educação, a ciência e a cultura, como disse, ela tem 71 anos, foi criada em 1949, logo no pós-guerra, e vem em linha com as muitas organizações multilaterais que foram criadas nesse período, nomeadamente, como todos sabemos, as Nações Unidas, que se estabeleceram em 1945. Eu gostaria de fazer esta referência porque, de alguma maneira, se tem dito que esta pandemia inicia uma nova época, e uma época que também, digamos, é um novo século.
muitas vezes os séculos não coincidem exatamente com o seu início e tal como se considerou que o século XX só se iniciou verdadeiramente com a Primeira Guerra Mundial, no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, tem havido muita reflexão também sobre esta pandemia e de que maneira é que ela marca muitas das mudanças que já se anunciavam para o século XXI, mas que se tornaram agora muito mais exigentes e, sobretudo, aceleraram esse ritmo do futuro de que se falava, mas que ainda, efetivamente, não tínhamos as marcas que agora temos para ele. E uma reflexão que tem havido bastante ao nível multilateral das relações internacionais é como é que estas organizações se vão configurar, que capacidade é que vão ter para superar esta fase. Já vínhamos num período em que elas estavam, as organizações multilaterais, bastante fragilizadas por várias razões, e agora o que se pensa é que muitas podem não sobreviver, algumas vão sobreviver e vão se até reforçar, o que anuncia da mesma forma esse tempo novo. E a OEI procura ser uma dessas organizações que olha para o futuro e que se situa no futuro. A educação foi desde o princípio o grande objeto de cooperação técnica da OEI. É na área da educação que se destacou todo o seu trabalho ao longo destes 71 anos e para facilitar um pouco a compreensão, de alguma maneira, a OEI foi uma Unesco para o espaço ibero-americano, com a grande vantagem de que, tendo uma rede local de escritórios, tem 18 escritórios, portanto, abarcando praticamente todos os países da América Latina e agora, mais recentemente, Portugal, tal permitiu, de facto, trabalhar de uma forma muito estreita com os governos, trabalhar em metas como o combate ao abandono escolar, a extensão da educação fundamental, melhores infraestruturas, mas devo dizer que o trabalho desde o princípio se centrou bastante, quer na formação de professores, quer na formação de diretores escolares, considerando-os como, de facto, pilares fundamentais do sistema educativo. Rapidamente a organização áreas da cultura e da ciência. A Cândida também, coitada, lá encolhe os ombros, perguntei-lhe como é que tinha vindo de lá e diz que pronto. Lá, mas... Pronto. Hã? Peço desculpa, mas houve aqui uma interferência. Não, isso aqui porque é gravado, mas eu não ia assistir o começo. Eu continuo a ouvir muitos outros sons. Peço desculpa, mas continuo a ouvir muitos outros sons. Eu agradeço que desliguem, por favor, os vossos microfones. Ou então eu desligo todos e só da professora. Mário, podes desligar todos, se fazes favor, e só ligamos depois da professora. Peço Já estou a fazer isso. Pronto. E como disse, a educação foi de facto um centro fundamental do nosso trabalho, seguir outras áreas se foram juntando, como da cultura e da ciência, que atualmente tem uma relevância, diria, muito próxima da educação, até pelas confluências que se estabelecem entre todas. A região ibero-americana é muito caracterizada pela diversidade cultural e por isso não é de estranhar esta relevância que é atribuída a todas as áreas, nomeadamente à área da cultura. Centrando-me um pouco
na questão da educação, eu gostaria de dizer que talvez um momento fundamental da organização e do trabalho que temos vindo a desenvolver aconteceu em 2010, quando todos os países aprovaram aquilo que se chamou as metas educativas 2021, a educação que queremos para a geração do bicentenário. De alguma maneira, tratava-se também de comemorar 200 anos das independências destes países, mas este momento foi central porque a educação foi, de facto, assumida como uma das áreas mais importantes, com metas muito concretas por todos os países e até ao mais alto nível. Não foi uma decisão apenas de ministros da educação, foi uma decisão tomada ao nível de chefes de governo e de chefes de Estado que se envolveram efetivamente neste grande objetivo de pensar que a educação era um dos maiores pilares para o desenvolvimento da região. A par dessas metas educativas, foi criado um Instituto de Avaliação e Seguimento dessas metas para avaliar e acompanhar o conjunto de indicadores que foram definidos nesse quadro, e ao longo destes anos este Instituto tem vindo não só a ampliar as suas funções, também com instrumentos de cooperação técnica que, de acordo com muitos dos pedidos dos países, mas sobretudo todos os anos vão saindo relatórios que são, por um lado, relatórios de 2 em 2 anos sobre o avanço das metas educativas e, por outro lado, relatórios nos outros anos específicos de caráter temático que têm sido apresentados nas conferências ibero-americanas de ministros da educação. Como muito deste trabalho é feito com base nos institutos de avaliação dos países, também tem sido feito um grande trabalho de coordenação com outros organismos internacionais, desde a OCDE, à Unesco, à União Europeia, e tudo isto tem levado a grandes progressos em termos de educação na região. Quando em 2015 foi aprovada a Agenda 2030 das Nações Unidas, pode-se dizer que muitas das metas e indicadores que estavam contidos no ODS, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é a educação de qualidade, já se encontravam inscritos nas metas 2021, que desse ponto de vista foram precursoras. E daí que a OI tenha passado a ser a representante regional para a América Latina e o Caribe ao nível do Comitê de Gestão deste ODS 4 junto da Unesco. Esta participação tem sido de grande utilidade para ambas as partes. Por um lado, é uma forma também de influência, de diálogo e de coordenação com outros atores globais, e por outro lado tem permitido participar em grupos de trabalho, planeamento estratégico de revisão e de monitorização de todo esse grande objetivo que é, afinal, concretizar um roteiro de educação para toda a região ibero-americana, em que também Portugal e Espanha estão presentes, além de Andorra. Gostaria de dizer que a partir daí e das metas educativas que já tinham vindo a ser estabelecidas, também aqui acrescentar que a educação desde sempre na organização incluía o ensino superior e, como alguns saberão, esta Agenda 2030 trouxe alguns aspectos inovadores ao nível da educação, nomeadamente a importância do ensino superior, que até aí os grandes objetivos centravam-se bastante no ensino fundamental.
Ora, neste momento, e a organização está muito centrada nesses mesmos objetivos, os eixos da ação que se consideram fundamentais para atingir uma melhoria generalizada, uma qualidade da educação, passam muito pela universalização da educação infantil, por um lado. Por outro lado, a questão da melhoria da governação da educação, não apenas de formação de professores, mas considerando que a governação da educação é um dos aspectos mais relevantes da transformação da educação. E depois uma outra área em que, aliás, acaba de sair o relatório da OEI, também terei muito gosto em o partilhar convosco, que são as competências para o século XXI. Foi Portugal que coordenou este ano esse relatório sobre aquisição e desenvolvimento de competências para o século XXI. Eu tive a oportunidade, naturalmente, de acompanhar a elaboração deste relatório, que trabalha com todos os Estados-membros e procura analisar como é que os Estados-membros, estes 23 Estados-membros, ou pelo menos aqueles que querem participar, como é que eles estão a situar-se face à questão das competências. E este relatório sobre competências para o século XXI, em que participaram 17 países da região, como disse, coordenado por Portugal, é muito interessante porque permite ver como a maior parte destes países tem já uma aproximação à noção de competências e já integram esse conceito nas suas políticas educativas, também como há uma grande preocupação com uma abordagem STEAM, portanto, não apenas a questão das ciências, das tecnologias, da matemática, mas também uma abordagem em que as artes constituem uma parte importante da formação. Por isso, esse relatório que acaba de sair foi também uma experiência muito particular, porque foi feito já, pelo menos na sua fase final, em tempo de pandemia. E por isso ele inclui alguma reflexão sobre estes indicadores que temos e qual o seu efeito neste momento em que poderíamos dizer as questões da educação se aceleraram. Uma última palavra ao nível dos grandes objetivos, que são das metas 2021, mas também das metas educativas da Unesco, é cada vez mais a importância do ensino superior. Como disse, desde que temos as metas educativas, foi uma grande aposta, porque se percebeu que era através do ensino superior, e estamos numa região em que, de facto, houve um crescimento muito grande de frequência de ensino superior, também outros indicadores como doutorandos, investigadores, produção científica. Tínhamos uma região onde apenas um grupo restrito frequentava e chegava ao ensino superior, e temos neste momento 30 milhões de estudantes no ensino superior, o que é uma nota muito positiva para toda a região. E só terminar este primeiro introito apenas com algumas observações sobre o que são as estratégias de ação fundamentais numa organização multilateral. Como trabalha e tem que trabalhar uma organização multilateral. A primeira, e são 5 princípios, o primeiro é da confiança mútua. Temos que trabalhar desenhando procedimentos que permitam a todos conhecer os progressos para se atingirem os objetivos fixados em comum
e, portanto, tem que se desenhar na base todo o trabalho da confiança. O segundo é o da transparência, é tudo aquilo que fazemos, incluindo também a ter transparência ao nível dos orçamentos e da execução de projetos. Temos que trabalhar para que tudo seja muito claro para todos os parceiros, de forma a também reforçar essa ideia de transparência. O terceiro princípio é que uma organização multilateral como a nossa tem que ter um suporte científico grande. Toda a produção de relatórios, a produção de documentos, o apoio, a cooperação técnica que desenvolvemos tem que ter uma base sólida de conhecimento, aproveitando naturalmente as experiências existentes, mas envolvendo instituições e pessoas da região e, de facto, sempre com base nesse suporte científico que é tão relevante. O quarto princípio é igualmente importante, é a adaptação à diversidade. Uma organização multilateral que trabalha com muitos Estados-membros tem que também ter uma capacidade muito grande de se adaptar a essa diversidade de situações nacionais, de conseguir, por um lado, o acompanhamento, mas por outro lado, e até tentar alguns modelos que possam ser transversais, mas sempre no grande respeito pela diversidade. E, finalmente, a coerência, que de alguma maneira parece antagónica da diversidade. Nós, por um lado, temos que ter em consideração os procedimentos aplicados pelos diversos países nacionais e pelas organizações nacionais e, por outro lado, também os mesmos princípios internacionais e daí que tenhamos que trabalhar muito este princípio da coerência. Isto para também dizer quais são as possibilidades e os limites que temos ao nível de uma organização internacional que tem a mais-valia de trabalhar com todos, mas ao mesmo tempo tem que também trabalhar de forma muito próxima com aqueles que são os parceiros. Entro agora neste meu primeiro andamento, que é a situação que se gerou na região ibero-americana com esta pandemia e que é muito preocupante. Tem havido vários relatórios, eu cito aqui o relatório, e em particular na América Latina, o relatório da Comissão Económica para a América Latina sobre o panorama social que está instalado, mas dizer que já em 2019 já se dizia, a CEPAL referia que 3 em cada 10 latino-americanos eram pobres e 72 milhões estavam em pobreza extrema, ou seja, a viver com menos de $2 por dia. A pandemia só veio tornar mais evidentes aquilo que são as grandes debilidades e carências dos sistemas educativos e culturais neste espaço ibero-americano, apesar de, como eu disse há pouco, durante décadas tivesse existido um trabalho muito grande relativo à educação, e diria até com alguns resultados muito importantes, nomeadamente mais cobertura da rede escolar, políticas mais fortes de acesso dos alunos às escolas, de diminuição, de formas várias de diminuição do abandono escolar, conseguir-se também mais equidade, mais inclusão dos sistemas educativos. Dizer, por exemplo, deste ponto de vista, que ao longo desta última década, de acordo com o Banco Ibero-Americano de Desenvolvimento e com base em dados de 2017, a região tinha um investimento de 5,1% em educação, que é um montante superior aos 4,9% dos países da OCDE.
ou até aos 4,6% da média mundial. Portanto, a região, de facto, nesta última década, tinha feito um esforço muito grande ao nível da educação, com contratação de mais pessoal qualificado, com aquisição de recursos didáticos, meios de apoio à escolarização, desde o transporte, o fornecimento de alimentação, até incentivos à frequência escolar, e tinha-se atingido uma média histórica de anos de escolaridade de 12,1, que de facto era extraordinário no contexto de uma região, e mostra bem aquilo que procurei demonstrar, que é o esforço que havia sido feito e esta centralidade que havia na educação. A verdade é que, e hoje em dia, para concluir também esta apreciação, hoje em dia a Unesco considera que a região, toda a região, tem a geração de jovens com o mais alto nível de educação da sua história. Não vou aqui dar-vos mais números, mas a todos os níveis também, como disse, ao nível de ID, houve um crescimento até entre 2010 e 2015 de 106%, claro que se partiu de uma base muito baixa, mas a verdade também o número de investigadores cresceu entre 2006 e 2015, cresceu 25%, portanto tem havido um grande esforço naquela que é considerada a região mais desigual do mundo. Também dizer que o mesmo aconteceu com Portugal. Portugal tem sido, aliás, um grande exemplo para toda esta região, e daí o interesse constante para trabalhar com Portugal e para conhecer os exemplos de Portugal. Não é por acaso que fomos convidados, Portugal, o Ministério da Educação de Portugal foi convidado para coordenar este número, este relatório sobre competências para o século XXI, porque também Portugal fez uma evolução absolutamente extraordinária em muito pouco tempo. E daí que os países de toda a região queiram muito conhecer as experiências de Portugal e a maneira como conseguiu ultrapassar as suas debilidades. A verdade é que, apesar de tudo isto, a região continua a padecer de grandes deficiências em termos de qualidade, de equidade, de inclusão. Apesar de todo este esforço, ainda falta muito ao nível da formação e qualificação de professores, que de facto permitam uma gestão educacional mais eficiente, mais participativa, mais transparente. Há uma enorme diferença entre escolas urbanas e escolas rurais, entre os povos indígenas e os povos e os outros, entre a educação de jovens, mulheres e de meninas, e depois a educação que é proporcionada sempre aos jovens, aos homens. Portanto, ainda há muitas diferenças. Mas chegamos à pandemia e tem vindo a ser citado, e eu acho que a expressão é muito adequada, e em particular para esta região que conheço melhor. Esperamos que Portugal e Espanha, de facto, não estão nos mesmos patamares, mas também sofrerão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quando descreveu a atual situação da educação como uma catástrofe geracional que pode desperdiçar um capital humano incalculável e pode minar as tais décadas de progressos, fazendo regressar muitas das desigualdades que existem. E é isto que temos que ter consciência neste momento, como contrariar aquilo que parece uma onda, uma avalanche que vem sobre os vários países. De que forma é que podemos efetivamente fazer desta catástrofe alguma coisa que seja transformadora? Só em toda a região ibero-americana,
Nós continuamos, nós como organização, a apoiar, incluindo o trabalho de levantamento de dados em toda a região. Os efeitos foram avassaladores. 177 milhões de crianças e jovens estiveram confinados nas suas casas durante meses, por períodos muito mais largos do que aqueles que nós tivemos, por exemplo, em Portugal. E isso levou a uma perda de aprendizagem, que tem havido estudos sobre isso. Pensa-se que só 2, 3 meses levaram a 15% de perdas de aprendizagem e pensa-se que isso terá também impactos importantes no futuro do emprego. Portanto, além daquilo que nós também já conhecemos, que são os impactos emocionais, a violência que cresceu, o abandono escolar. Estudos apontam para um acréscimo nesta região, claro, volto a dizer, em Portugal, esperamos que não seja assim, mas de 20%. Portanto, além disso, esta situação foi muito agravada pela falta de acesso a meios de aprendizagem. O ensino à distância, que se tornou uma solução, foi uma solução, mas com muitas dificuldades, em particular na América Latina. 40% dos alunos não possuem em casa ligação à internet. Vivem em bairros pobres, em zonas rurais, em comunidades indígenas, em bairros marginais das grandes cidades, como na Cidade do México, em São Paulo, Buenos Aires. Na maior parte destas casas não há livros ou acesso a qualquer atividade de cariz cultural. Além disso, face à situação, têm de ajudar na economia doméstica, com consequências nas aprendizagens, nas qualificações profissionais e, portanto, tudo isso, de facto, terá fortíssimas consequências. Também os professores têm, nesta região, grandes dificuldades na conectividade, não têm nenhuma formação técnica e pedagógica para o ensino à distância e, por isso, a pandemia expôs os gravíssimos problemas e as faltas de eficiência dos sistemas educativos, as desigualdades, uma grande distância ainda do mundo digital, o que, mais uma vez, penalizou os desfavorecidos. Os mais desfavorecidos foram os mais penalizados. Tivemos professores com pouca ou nenhuma competência digital, currículos enciclopédicos praticamente inviáveis e que demonstraram ter pouca relevância, uma oferta na região público-privado com diferenças muito grandes em termos de recursos e de oportunidades, e por isso, de facto, quando as escolas fecharam, foi quando se percebeu também o seu enorme valor. As escolas não são apenas um espaço de aprendizagem, mas são um lugar de construção da comunidade. E daí que nós tínhamos ao longo deste tempo sido muito chamados para partilhar a experiência de Portugal, que tem sido, como aliás em muitos países europeus, mas Portugal tem trabalhado muito em não fechar as escolas e em manter o ensino presencial o mais possível. Porque de facto, a escola mostrou o seu valor e por mais que nós tenhamos meios digitais, eles precisam sempre precisamos de continuar a ter a escola. A desescolarização não é a solução para responder à atual gravíssima crise que vivemos. Permitam-me, depois disto, muito rapidamente entrar naquilo que até o que gostaria mais de partilhar convosco, que é uma reflexão sobre esta passagem do velho normal ao novo normal. Tem-se muias vezes falado na questão do normal. Um dos aspectos mais interessantes que aconteceram neste período, ou enfim, em relação aos quais
julgo que também há que ter alguma atenção, é a quantidade de livros e de filósofos que nos apareceram neste período. O pensamento, a importância do pensamento nesta fase. Eu não sei se tiveram alguma vez a oportunidade de ver, por acaso coincidiu com o confinamento em março, apareceu na televisão portuguesa uma série catalã, Merli, o nome de um professor de filosofia que usa métodos muito pouco ortodoxos para incentivar os alunos a pensar livremente e, enfim, isso vai dividir as opiniões de alunos, professores e famílias. Foram 40 episódios que eu quase poderia dizer que segui com devoção, pelo menos com muito divertimento, e que me parece uma série interessante para professores verem e sobre a qual refletirem, concordando ou não. Cada um dos episódios tinha como ponto de partida um filósofo ou uma escola de pensamento. E era esse filósofo, essa escola que servia de fio condutor à narrativa. Mas, sobretudo, permitia tornar a filosofia mais próxima e convertê-la num instrumento para pensar e agir no cotidiano. De facto, apesar desta série já ter alguns anos, apareceu em março de 2020 em Portugal, e ela também nos levou a pensar na importância de refletirmos de uma forma mais alargada, fazermos afinal regressar a filosofia e a importância da filosofia na sua relação com o cotidiano, com o nosso cotidiano. Pensar o que é que nos aconteceu neste tempo de pandemia, como está a ser interpretado e perspectivado este tempo de pandemia, que ideia temos do espaço virtual em que nos encontramos a trabalhar, que usamos para celebrar, para aprender, para dialogar, como é o caso aqui. E, de facto, muitas das obras de filósofos, de pensadores, e são muitas, que surgiram neste período, muito dedicadas à pandemia, são interessantes, também nos podem ajudar nesta reflexão sobre a pandemia e, sobretudo, sobre a educação. Cito aqui só 3 filósofos, pensadores. Um é um filósofo chileno, o Martin Oppenheim, que acaba de publicar um conjunto de ensaios, crónicas e aforismos, Multitudes Personales, em que vai refletir sobre esta forte aceleração que existia antes e que era imposta pelas próprias regras do capitalismo, esta ideia de aumentar sempre a produtividade, e se não se aumentava a produtividade ficava-se para trás, podia-se desaparecer, que nos dava uma ilusão de contínuo imparável, de um progresso que constantemente, que nos levava sempre para a frente. E a verdade é que essa forte aceleração, de repente, com o confinamento, com a pandemia, obrigou uma paragem, mas uma paragem muito súbita. O que ele considera é que esta paragem súbita provocou uma precipitação, um colapso quase generalizado, e nós ainda não sabemos viver com esse colapso. É interessante porque o Oppenheim foi investigador de temas sociais na Comissão Económica para a América Latina e Caribe, na CEPAL. É interessante ver como uma organização económica foi buscar, já há alguns anos, um filósofo para pensar alguns temas sociais a serem integrados na sua política económica.
Já antes ele tinha publicado em 95 um livro que é um contraponto do livro de Humberto Eco, Nem Apocalípticos nem Integrados. Estão lembrados, o livro do Eco é Apocalípticos e Integrados. Ele apresenta o Nem Apocalípticos nem Integrados, em que ele já refletia sobre os efeitos, de facto, para a América Latina desta modernidade, em que há uma miragem de aceleração e que agora parece ter colapsado. Ele, numa entrevista muito recente, considera que esta pandemia serviu para compreender como, afinal, é muito frágil a ideia pretensiosa de que todo o conhecimento, de que podemos controlar tudo, de que o conhecimento se tornou uma força inexpugnável, e, pelo contrário, passamos a ter que conviver com a incerteza, com o inesperado, e isso tem sido muito difícil, porque põe inclusivamente em causa os patamares civilizacionais em que nós julgávamos que tínhamos atingido. É uma espécie de regresso aos tempos da peste, como ele nos diz. O pequeno bicho, o mais pequeno que se pode existir, esse vírus, que acabou por nos fazer pôr em xeque e mostrar a nossa ignorância, e isso tornou-se, segundo ele, um golpe narcísico para os nossos egos. Também um outro filósofo, neste caso basco, Daniel Inariti, que publicou muito recentemente o livro Pandemocracia, que aborda igualmente os efeitos destas mudanças repentinas, descontínuas, não antecipáveis, que exigem uma nova maneira de pensar a realidade. E, segundo ele, uma das lições a reter é que conhecer é cada vez menos saber uma lista de acontecimentos gloriosos do passado, é assim que ele diz, e cada vez mais uma aprendizagem, quer dizer, um conhecimento do futuro. E nesse sentido, considera que as sociedades dinâmicas e voláteis, que é aquela em que agora vivemos, uma sociedade volátil, a sabedoria por meio da experiência, por meio da acumulação de conhecimento, vai ser progressivamente substituída por operações que, segundo ele, permitem aprender do futuro. Operações mentais como previsão, prevenção, antecipação, precaução. E por isso conclui que a atual crise não é o fim do mundo, mas é certamente o fim de um mundo, o mundo das certezas, dos seres invulneráveis, da autossuficiência, o fim de um mundo calculável, previsível, obediente às nossas ordens, que passa a ser substituído por um espaço desconhecido, comum, frágil, em que temos que aceitar até a nossa ainda grande ignorância. E, por fim, uma visão, eu diria, talvez a mais sombria. O Zizek, um filósofo esloveno que nasceu na antiga Jugoslávia e que publica um livro, A Pandemia que Abalou o Mundo, em que considera que este vírus é apenas um ensaio geral para as próximas grandes crises e destaca, entre elas, as consequências das alterações climáticas, em que, segundo ele, e tal como agora, vamos também ser obrigados a mudar as nossas condições de vida e a viver na incerteza. A diferença, segundo ele, é que enquanto que o vírus mata sem querer, as alterações climáticas são o resultado de uma ação humana e, nesse caso, digamos que o vírus somos nós, os humanos. Neste período são apenas 3 exemplos de muitas teses, desde teses sobre o fim do capitalismo ou às teses sobre o regresso de estados autoritários e controladores,
Apareceram muitos prognósticos sobre o futuro, mas o que parece ser comum é a certeza de que nada será como antes e de que o novo normal é uma utopia. E é uma utopia tal como o retorno ao velho normal. Há muito que se anunciava uma proximidade de mudanças, já há muito que se falava nas mudanças que estavam para chegar, desde a quarta revolução industrial, o fim de muitas profissões, uma sociedade digital em que a inteligência artificial poderia superar a capacidade humana. Há muito que até vivíamos com vírus de vária natureza, incluindo os informáticos, que podem quase ser uma metáfora dessa indistinção entre o real e o irreal, da informação e das falsas notícias, e poderíamos prosseguir aqui com outras projeções daquilo que é a nossa vida numa tênue linha entre real e artificial. E nesse sentido, este é um tempo em que precisamos de valorizar o pensamento crítico, porque ele sempre nos ajudou a dilucidar acontecimentos, a oferecer novos entendimentos e reflexões em contraposição ao imediatismo do que vivemos. Por isso, também, e antes do meu último andamento, para mim, este é um tempo em que os filósofos regressam e com eles, diria, uma dimensão mais humana do ser. Este é um tempo de escolhas e não devemos desperdiçar essa possibilidade. Tem sido muito recorrente ver a crise como oportunidade e eu permito-me dizer que não partilho esse entendimento. Esta crise, como esta pandemia, como muitas outras que foram vividas, eu própria sou vítima de uma porque o meu avô morreu na gripe espanhola e houve grandes alterações na vida familiar por causa disso. Custaram muitas vidas e tiveram um efeito muito perverso e esta, mais uma vez, terá um efeito devastador que vai aumentar o abismo entre pobres e ricos. Digamos que vai haver, e esta é uma visão que espero não estar certa, vai haver um pouco como entre as espécies animais, os que vão sobreviver, que serão os mais fortes, e aqueles que tiverem melhores condições de adaptação à nova ordem social e os outros que não vão conseguir sobreviver. É verdade que a pandemia, pela própria necessidade de confinamento, criou um tempo de suspensão, permitiu pensar, permitiu refletir sobre caminhos e até diria que permitiu reforçar algumas coisas que estavam em perda, como o valor da res pública, o valor do esforço comum, o valor das comunidades na resolução de problemas. Também é verdade que nestes tempos assistimos a ações inesperadas de solidariedade, desde aquelas dos gangues das favelas do Rio de Janeiro, geralmente envolvidos em lutas brutais e que durante a pandemia colaboraram na ajuda aos mais frágeis e idosos nas suas zonas de influência. Também é verdade que se assistiu a uma melhoria da qualidade do ar durante os confinamentos, quer na China, quer até aqui em Lisboa, mostrando que as alterações climáticas não são uma inevitabilidade, mas se assistimos a movimentos de partilha, de entreajuda que pareciam esquecidos, a verdade é que o colapso económico é uma ameaça que pode ser maior que o vírus e reconhecemos os sinais que anunciam mais desigualdade, mais pobreza, mais segregação. Eu diria que ainda estamos num tempo em que o direito à saúde continua a ser o aspecto que os Estados têm que privilegiar. Mas é essencial não perder de vista o direito à educação. E importa que chegue rapidamente o tempo da educação, que é, afinal, a melhor vacina contra a pobreza. É, afinal, também uma forma de promover o crescimento económico e de promover
mais educação, mais qualificação. E também, desse ponto de vista, é importante que o digital, sem o qual não vamos voltar a viver, o digital seja considerado um bem essencial. A tecnologia para todos tem que ser uma questão de justiça e é importante que a escola também integre o digital, sem, no entanto, perder essa ideia de ensino presencial, porque estamos certos que as crianças precisam de interação, de jogo, de relação, e por isso a escola é muito mais do que, como disse, um lugar de aprendizagem. Muito rapidamente, o meu último andamento, e estou a aproximar-me do fim, que é a educação do amanhã, e aquilo para que nos tenha chamado muito a atenção, a necessidade de escolhermos entre a inércia ou a transformação. Já vos partilhei a minha visão de que, de facto, esta pandemia é uma ruptura e veio acelerar transformações que já se anunciavam. Na organização temos algumas reflexões sobre este futuro que já chegou, mas há uma escolha que tem que ser feita entre manter a inércia, manter a escola tal como está, e isso vai nos conduzir a um fosso cada vez maior entre ricos e pobres também de conhecimento, de competências digitais, de competências linguísticas, de espírito crítico, de criatividade, haverá os pobres de uma coisa e de outra, ou então transformarmos os sistemas educativos a partir da percepção do que foram as ineficiências e daquilo que há que mudar. Eu já vos referi o recente estudo que nós fizemos, o Miradas, dedicado às competências para o século XXI, em que nas conclusões e recomendações houve dois coordenadores, o professor José Augusto Pacheco da Universidade do Minho e o professor Carlos Magro do movimento Escola do Futuro, que ambos partem do Herbert Spencer e de uma das perguntas mais relevantes que ele também fez no século XIX, que é: qual é o conhecimento que cada geração considera mais valioso? E esta também reflexão, o que é que queremos aprender, o que é que cada geração precisa de aprender, é uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque não se trata apenas de uma questão de conteúdos em termos de conhecimento, e isto é proporcional ao não conhecimento, como também já vos procurei apresentar, mas também trata-se de uma alteração de atitudes e de valores. Nesse sentido, esta reflexão não é nova. Já em 96, no célebre relatório Delors, Educação, Tesouro para Descobrir, em que já se procura refletir sobre a educação para o século XXI, postulavam-se 4 pilares de conhecimento que, de alguma maneira, se mantêm mesmo nesta grande necessidade de transformação. Aprender a saber, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Ou seja, não é suficiente garantir a escolaridade, mas devemos garantir a aprendizagem de todos e de todas, e uma aprendizagem que necessariamente vai mudar. E desse ponto de vista temos assistido a uma grande convergência de reflexão de organismos internacionais, a Unesco, o CDE, a OEI, têm pensado muito nesta questão e nestes termos, e eu gostaria aqui de incluir nesta mudança de valores a importância cada vez maior de noções de cidadania, de direitos humanos, de justiça, de equidade, de atitudes éticas e responsáveis, de desenvolvimento de competências globais,
E, portanto, temos que efetivamente saber que a escola nos dá uma certa compreensão do mundo, mas na escola não vamos ter apenas de resolver problemas, na escola temos que entender, sobretudo, porque é que os resolvemos, como adquirir capacidades para dialogar com esta incerteza em que vivemos, construir valores, incluindo da tolerância, o sentido de responsabilidade. E por isso a escola, de facto, esta nova escola vai ser uma escola em que precisamos já de ter uma revolução digital, mas sobretudo pensar que esta escola tem que responder a esta questão que coloquei, que é de o que é que queremos aprender, como queremos aprender, e todas as transformações que haverá que fazer. Alguns até dizem que não sabemos quando chegarmos a 2030 se ainda existirá a escola. Acredito que sim, mas é preciso de facto termos a coragem de mudar a escola. A única certeza que hoje em dia temos é a incerteza. De facto, vamos ter que incluir essa incerteza numa escola que até agora estava muito habituada a transmitir certezas, um conhecimento que era muito feito de certezas. E daí termino que entre estas sombras há uma consciência que temos que ter, é que a educação vai ser o motor da mudança e será motor de mudança ou será a morte do futuro. E daí que importa escolher, e não será apenas uma função dos Estados, será uma função também de cada um daqueles que participam no sistema educativo, e esse sistema é um sistema em que cada um tem que fazer a sua parte. Muito obrigada pela vossa atenção e estou também disponível para o que quiserem debater. Muito obrigada, professora Ana Paula, excelente reflexão. Acho que todos precisamos destas reflexões. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. No bate-papo não temos questões hoje. Tem uma pergunta, o professor... há uma pergunta, penso que é do professor Luís Menezes, que diz: na generalidade dos países ibero-americanos, nos sistemas educativos, coexistem instituições privadas e instituições públicas. Independentemente dos níveis de ensino, superior e não superior, e da especialidade dos países, por exemplo, o Chile tem um sistema privado forte no ensino superior, que filtra muito o acesso dos alunos pela sua capacidade económica. Essa coexistência de sistemas é mais ou menos produtiva. Como vê, no espaço ibero-americano, esta relação entre o público e o privado na educação. Deixe-me só dizer uma coisa aos participantes. Se não há muitas questões, eu acho que qualquer pessoa pode fazer a sua questão. Nós, quando colocamos que coloquem no bate-papo, é porque pode haver um excesso de questões e nós iríamos filtrar aquelas que fossem iguais. Neste momento, eu penso que as pessoas, se tiverem essa intenção, podem colocar a sua questão. Está bem? Agradeço. Professora, não sei se percebeu a questão. Sim, e é uma questão muito pertinente. Eu também abordei-a de uma forma muito ligeira. Mais uma vez, nós como organização multilateral não podemos estabelecer orientações, mas a verdade é que este tempo tornou muito mais evidente, como disse, as desigualdades, e nomeadamente essas que foram referidas. Claro que o Chile, já antes da pandemia, vivia uma outra pandemia social, que tinha muito a ver com essa privatização, não só de sistemas de saúde, como também de sistemas educativos, que quando chegou a pandemia não havia respostas. E de facto uma das coisas que não vamos provavelmente voltar inteiramente ao público, mas foi muito posta em causa, e nós também vivemos isso, foi muito posta em causa a importância dos sistemas
públicos. E porque foram eles que tiveram que dar a resposta mais imediata. E daí que esta reflexão sobre público e privado tenha também acontecido, porque não só é uma das formas de criar mais desigualdades no sistema, porque há uma diferença, isso não se passa em Portugal desta forma, como sabemos, mas nestes países a diferença entre público e privado é enorme, o que naturalmente em termos sociais tem muitas consequências. Eu penso que por isso eu disse que também a pandemia tinha acabado por valorizar a res pública, no sentido de que, e também o trabalho multilateral, no sentido em que muitas destas ideias de que poderíamos viver inteiramente em sistemas privados e de que a cooperação internacional poderia perfeitamente, já estava gasta e, portanto, não tinha mais espaço. Pelo contrário, o que aconteceu é que houve uma grande valorização daquilo que é público e também da cooperação internacional. Eu não disse aqui, mas durante este período a OEI criou alguns portais para onde colocou todos os seus materiais pedagógicos e procurou, e muitos destes países acabaram por ir buscar a OEI muitos dos meios para poder responder de imediato, com programas de televisão, programas de rádio, materiais que foram impressos e foram entregues. Por isso, disponibilizámos mais de 5.000 documentos didáticos para toda a região, e isso foi fundamental, a partilha de experiências foi fundamental como resposta numa fase tão difícil como esta. Muito obrigada. Eu penso que há uma pergunta da Ana Lebre, mas eu não consigo vê-la no bate-papo. Se a Ana Lebre quiser, se faz favor, fazer a sua questão. Não me parece que esteja. Ela não está a ouvir, professora, mas eu entretanto, tenho uma ou duas então, questões. Já tem som, sim. Diga. Eu tenho uma ou duas questões e de alguns assuntos que falou e que me preocupam também, enquanto professora do ensino superior e enquanto investigadora da área da educação básica e da infância. E uma das questões que me preocupa é a questão das escolas da educação básica, todas elas, pré-escolar, desde o pré-escolar, que nós somos dos poucos países onde tem a educação pré-escolar integrada na educação básica. A questão tem a ver, é verdade que precisamos de melhor conhecimento, mas precisamos, se calhar, também de melhores métodos. A minha preocupação com esta questão das tecnologias, eu não sou nada anti-tecnologias, pelo contrário, mas a minha preocupação é que daquilo que me tem chegado, do que é a realidade das escolas, é que as escolas tornaram-se, com esta pandemia, cumprindo e com todo o esforço que realizaram e, portanto, dando aqui os nossos parabéns e o nosso abraço a todos os professores que têm estado a trabalhar, mas parece-me que este modelo, esta situação criou um modelo e acentuou um modelo ainda mais transmissível, onde a participação das crianças é uma participação muito de sentado na cadeira, as interações perderam-se, sobretudo os amigos que ainda era, portanto eu falei com algumas crianças e elas queriam voltar à escola porque tinham saudades dos amigos, era isso sobretudo. Outros que até preferiam o modelo em que estavam porque não tinham que estar, e portanto estando, por exemplo, as crianças até aos 9 anos, num período em que precisam de trabalho exploratório,
este modelo como poderemos, se calhar, repensar esta ação e este modelo. Portanto, eu sei que isto não tem uma resposta, mas é pensarmos sobre este assunto porque a mim me preocupa verdadeiramente, não é? E o mesmo acontece com as práticas depois, porque as práticas são isomórficas, aquilo que nós fazemos com os alunos que vão ser futuros professores. E nós sabemos que isto depois é um processo, nós não estamos todos separados, cada um está a fazer, e eles estão a perder, por exemplo, dos ambientes onde podem colher até alguns exemplos, e esta é uma situação que me preocupa. Mesmo o estudo em casa, em vez de desacentuar, se calhar, ou nos encaminhar para uma linha muito mais participativa de pesquisa, de procura e sei lá, tantos recursos que às vezes a RTP tem e que podiam estar ao serviço do estudo em casa, e eles acentuam uma linha transmissiva. É esta a reflexão. O que é que nós podemos fazer com isto? Bom, eu não sou uma especialista de educação, neste momento tenho responsabilidades de gestão de políticas educativas e sobretudo nesta perspectiva de cooperação internacional. Já agora dizer que eu aí tenho também um Instituto de Primeira Infância, um Instituto Ibero-Americano de Primeira Infância. Pode ser também um meio interessante de colaboração. Aliás, temos também feito essas pontes entre, mais uma vez, os exemplos de Portugal e até o México, que está a lançar também a sua educação infantil e quer refletir sobre ela. Em relação àquilo que disse, a minha percepção de tudo aquilo que tenho visto e lido, e daí o interesse também haja por Portugal, é que houve um momento em que se acreditou que a educação virtual podia substituir a escola. Chegou-se a certa altura até houve essa ilusão e hoje percebe-se que não. Hoje percebe-se a importância enorme da escola. Claro que também uma escola, mas que eu acho que é aquela que cada vez mais nós temos, uma escola em sentido amplo, que também envolve a comunidade, não é a escola fechada, é a escola aberta. Uma escola que também, de alguma maneira, está com a comunidade e traz comunidade e leva a comunidade. De trabalho com as instituições à sua volta. Mas percebeu-se que não pode haver um movimento de despolarização. Tem-se provavelmente reinventar a escola, reinventar metodologias, mas continuando a valorizar aquilo que é a escola. Claro, como disse, alguns até já falam no fim da escola. Eu acho que não, talvez o fim de uma certa escola, mas nunca, de maneira nenhuma, o fim da escola. Sobretudo, o que se tornou claro é a importância do presencial, do ensino presencial. E daí que tenha suscitado tanto interesse, porque não é comum, que Portugal tenha mantido o ensino presencial e com incidência no pré-escolar e no primeiro ciclo. Aliás, nós fomos dos primeiros países a abrir o pré-escolar. E muitos pais, inicialmente com algum medo, mas foi-se vendo como cada vez mais os pais confiaram e perceberam como isso era essencial para o equilíbrio emocional das crianças. Portanto, desse ponto de vista, Portugal foi, com todos os problemas, exemplar. Agora, claro que nós estamos num tempo, é um bocadinho como a questão dos equilíbrios entre a saúde e a economia. É mais ou menos isso, não é? Quer dizer, nós também estamos num equilíbrio entre termos ainda que manter um modelo, que é o tal modelo transmissivo, que nós sabemos que tem que ser ultrapassado, mas que se coaduna pouco com aquilo que tem que ser cada vez mais a escola e de que já há exemplos, que é uma escola levantada. É uma escola levantada do chão,
no sentido de que a ideia de sentadinhos nas cadeiras a aprender, eu também referi isso e vários pensadores referem isso, quer dizer, um conhecimento centrado na acumulação é alguma coisa que hoje em dia nem faz tanto sentido, porque nós, qualquer coisa de que não nos lembremos, vamos buscar. Agora, o tal conhecimento, ou o desenvolvimento de operações que nos fazem lidar com o futuro, a previsão, a antecipação, a capacidade criativa que temos que ter, e, por exemplo, continua-se a falar muito na criatividade. A criatividade está por todo lado como um ouro, como alguma coisa muito, muito valiosa, e é efetivamente valiosa. É se calhar mais importante uma experiência de educação artística, e uma educação artística que é transversal a todo o ensino, como também, volto a dizer, a importância da matemática, a importância das línguas, de um bom domínio das línguas, mas já não a acumulação de conhecimento. Portanto, isto temos aqui um problema grande, é que a maior parte dos professores, eu própria, que também sou professora, aprendemos assim e mais, e temos grande dificuldade em mudar. Daí que fosse tão importante, ou seria também importante, algum rejuvenescimento dos professores e, sobretudo, uma valorização dos professores para que se volte a considerar que esta classe é fundamental. Eu devo dizer que aos 6 anos decidi que ia ser professora e continuei a querer ser professora. Quando me perguntam qual é a minha profissão, eu digo professora. Porque e isso eu acho que há uma dignidade, temos que voltar a dar dignidade a esta profissão, porque seja ela, provavelmente agora já não é por transmissão de conhecimento, será por nos, olha, como a série do Merli, que eu acho que vale a pena ver se alguns de vocês tiveram essa oportunidade, que é pôr-nos a pensar, é desinstalar o que está instalado. E isso é que nos vai marcar e vai marcar as nossas aprendizagens e a nossa capacidade de resposta. Diz quem não é especialista. Obrigada, professora. Mais alguma questão? Alguém gostava de... Eu no bate-papo, pode repetir, se faz favor, perguntou-me a Ana Lebre. Ana, eu penso que colocou uma questão no bate-papo, só que só o professor Mário é que tinha acesso a ela e ele neste momento não está, porque ele colocou para receber um anfitrião. Tem alguma questão para a professora Ana Paula? Ana, estamos a vê-la bem. Eu ouvi-la. Diga, tem o som aberto. Não tenho nenhuma questão. A única coisa que eu disse ao professor Mário foi que já Sim. da outra vez eu tenho gostado imenso destas reuniões, pronto, que gostaria, se a doutora Cristina não se importasse, de me voltar a contactar para outras. Eu pertenço ao Instituto Politécnico de Beja, à Escola Superior Agrária. Neste momento eu sou da área das matemáticas e das estatísticas, sou engenheira civil pelo técnico. Esta parte da educação eu tenho gostado imenso de todas estas reuniões e enviei ao professor Mário 2 vezes os meus 2 e-mails e pedi-lhe que me contactassem, foi basicamente isso. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer e teremos todo o gosto em vos informar. Nós em janeiro teremos já mais outro e em fevereiro e portanto haverá uma série. Foi um desafio também que as tecnologias neste aspecto aproximaram-nos e permitiram que nós pudéssemos divulgar estas pessoas sem dúvida que estão connosco e todos podermos aceder. Hoje nós tínhamos 209 inscrições. Mas hoje é um dia difícil, porque foram marcadas à última da hora e eu sei disso, várias pessoas me contactaram a dizer que havia reuniões e que havia questões, mas como nós gravamos e vai ficar no YouTube do CIEB, portanto muita gente vai ter acesso a esta excelente comunicação da professora Ana Paula. Mas se mais alguém quiser colocar mais alguma questão, a professora ainda poderá responder a mais uma. Cristina, posso? Sim.
Ora, eu estudei em São Paulo, sou portuguesa, fui para o Brasil com os meus pais, estudei em São Paulo e no meu tempo, como eu costumo Diga o dizer, seu nome, se faz favor. sou Mara Cepeda. Maria, Ok. olha, só um bocadinho, peço desculpa. Isabela, eu já te ligo, tá? Até já, linda, até já. Portanto, e como eu estudei em São Paulo e eu e os meus irmãos estudamos no ensino público, São Paulo, e penso eu que com bons resultados, pergunto porque é que houve este retrocesso tão visível no Brasil em termos de educação, se antes o ensino público dava resposta àquilo que era necessário para ter uma vida minimamente aceitável, neste momento essa resposta do ensino público não existe ou se existe é muito má. Portanto, e o que fazer, o que é que se pode fazer, o que é que os governos podem fazer eventualmente para que estes problemas não se repliquem, porque no Brasil é agora o que acontece. Bom, eu também, isso tem muito a ver, a resposta a essa questão vai em linha com uma outra que também já colocaram, que é a questão do público e do privado. A certa altura acreditou-se que o público podia ser substituído cada vez mais pelo privado e os efeitos estão à vista. Efeitos ao nível das enormes desigualdades que também essas organizações provocaram. No caso do Brasil, como sabe, o Brasil é um continente e por isso depende muito da vontade de cada Estado e da forma como cada Estado trabalha a educação. Por acaso, ao nível do Estado de São Paulo, eu acho que continua a haver um grande esforço de investimento em educação, mas de facto vai depender muito daquilo que cada Estado vai fazer em relação à educação. Depois há a questão da massificação da educação. Nós sabemos a dimensão do Brasil e, portanto, obviamente que eu acho que São Paulo ainda é uma grande exceção. Obviamente, se vamos até para estados mais periféricos, a situação agrava-se muitíssimo. Portanto, temos um país que é muito desigual e não tem havido, talvez, um investimento no sentido de tornar mais igual a educação entre Estados, sabendo nós que é uma competência completa de cada Estado a educação e também dentro do país isso leva a enormes desigualdades. Agora, não se pode fazer nada, porque os governos são escolhidos pelas pessoas e, portanto, são os governos que, em último caso, têm uma palavra quanto às opções que vão ter em termos de educação. Eu não quero aqui entrar numa questão muito mais complexa e polémica, porque muitas vezes nós sonhamos com pactos de educação, pactos de regime. Eu acho que se há algum setor onde é muito difícil existir um pacto de regime, porque há diferenças muito grandes na concepção, é precisamente ao nível da educação. Há efetivamente caminhos muito diversos a seguir. E depende dos vários, embora, devo dizer, que o caso Portugal pertencendo à União Europeia, digamos que para além do nível nacional, há também um nível que é um nível de discussão e de debate que é mais alargado e isso ajuda, mais uma vez, a importância dos multilaterais. Isso ajuda os países não estarem isolados e não pensarem só por si estas questões e pensarem de uma forma mais lata os problemas. Houve, e eu acho que vivemos um tempo anterior que era muito isso, a ideia de um regresso aos nacionalismos e de um regresso a cada um pensar por si. Eu tenho alguma esperança de que aquilo que vivemos
possa efetivamente mostrar a importância das redes e de trabalharmos em conjunto, a todos os níveis, desde o nível de um centro de investigação como o CIEB, ao nível mais global, mas de facto não podemos isolar-nos na construção de conhecimento e na construção de práticas que visem a transformação. Muito obrigada Mara também pela questão. Eu penso que a colega Dárida, professora Dárida. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, e eu queria também cumprimentar todos os colegas, também agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui nesta formação e também cumprimentar pela iniciativa, é sempre muito agradável, e vindo ainda de Bragança, ainda mais, sendo eu de Trás-os-Montes e de Bragança, não é? Quintanilha. Quintanilha, exatamente. E também cumprimentar e agradecer à doutora Ana Paula Laborinho, que de facto é uma pessoa excepcional e faz conferências e tem um saber que nos encanta e que mexe sempre connosco, não é? Eu acho que isso é importante, não é? Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Tivemos também a oportunidade, pronto, de trabalhar, de fazer as tais redes, a doutora Ana Paula Laborinho refere, defende, mas também faz. Eu acho que isso é importante. Sair da nossa zona de conforto, sair do sítio onde estamos, porque temos esta crença, porque temos esta percepção de fazer mais e melhor com os outros, e a doutora Ana Paula Laborinho faz. Eu por isso queria agradecer publicamente. Ui. Agora deixou de se ouvir. O que tem feito e sobretudo também pela Escola de Educação, que está assediada lá ao Instituto Jorge Eva de Portugal, e de facto nós temos trabalhado assim em conjunto e com referências a nível internacional, que é muito importante. E é aqui que estava a nossa questão, que é nós temos experiências fantásticas com esta abordagem STEAM, mas nestas redes internas de partilhar conhecimento com pessoas de diferentes áreas. E isto é maravilhoso, fazê-lo com estudantes da PES, da prática de ensino supervisionada, que vão ser os futuros homens e mulheres do amanhã e do hoje também, mas professores, que vão estar ao lado das crianças mais ou menos favorecidas, mais ou menos estáveis, mais ou menos tranquilas, e elas vão estar lá, nesta visão europeia, nesta visão mundial. Nós tivemos também a oportunidade, neste projeto também europeu em que pronto, nos entrelaçamos com diferentes países, tivemos lá também uma colega que estávamos a trabalhar em conjunto do empreendedorismo na educação, veio da Hungria, e as crianças tiveram a oportunidade de fazer isso. E fizemos um trabalho ligado ao ambiente sustentável, com uma professora, foi fantástico mesmo. E isto é que é importante se referir, o trash value era sobre caixas de ovos, daí pronto, esta ideia, então fizeram trabalhos maravilhosos. E também um aspecto inspirador, foi uma exposição que houve da Joana Vasconcelos, quer dizer, tudo se reuniu, tudo foi uma coisa fantástica mesmo. E então eu perguntava à doutora Ana Paula Laborinho, não é? O que é que se pode fazer mais, porque eu acredito, eu tenho esta concepção muito forte de trabalharmos em conjunto. Não sei se é das minhas raízes ter sido professora primária, que nós antigamente chamávamos professora primária, não sei se é isto, mas é esta concepção que eu procuro passar para os meus estudantes, futuros professores. Por isso, dar modelos internos destas redes. Fazer um trabalho no âmbito, vocês sabem que eu sou mais da área da matemática, tenho realmente formação na área da matemática, mas há um enfoque na matemática, mas sempre uma perspectiva holística, sempre uma perspectiva integrada do conhecimento. E para isso precisamos dos outros, precisamos dessas equipas, precisamos destas redes. Pronto, eu pedi à doutora Paula Laborinho que nos falasse mais destas redes, digamos assim, não é? Desta vontade de passar, por exemplo, estes documentos que são referência a nível mundial da OCDE, da Unesco, disso tudo, para os nossos estudantes. Esta visão universal.
e desejar-vos a todos um Feliz Natal e um ano de 2021 o melhor possível. Obrigada a todos e muita saúde. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. Professora, Eu a agradeço resposta muito. para encerrarmos. Sim, muito bem, eu agradeço muito porque eu estava a ver o nome Dárida, que não é assim tão frequente, e de facto estava a pensar nos nossos conversas de GeoGebra, porque a verdade é que nunca nos tínhamos visto. Trabalhamos há muito tempo, mas nunca nos tínhamos visto. Portanto, aqui temos uma boa oportunidade para nos encontrar, e eu agradeço-lhe também imenso, porque há uma coisa que temos sempre que fazer na construção das redes, é persistência, e bem sabe de que é que falo, é não desistir quando todos desistem, não desistir nunca e pensar que isso é uma grande mais-valia. A professora referiu aqui muitos aspectos, que o que é que podemos fazer mais. Eu acho que é sempre muito mais fácil trabalharmos sozinhos, é sempre mais fácil. Não temos que ouvir os outros, não temos que lidar com a diversidade, com as críticas, com as sugestões. Agora, é muito mais enriquecedor e, sobretudo, trabalhar em conjunto vai ser um caminho que vamos ter mesmo que percorrer. Não podemos estar isolados, como disse há pouco. A abordagem STEAM é uma abordagem da maior importância. Eu acredito muito nela. Só para lhe dar um pequeno exemplo. Eu que sou de literatura, nada é mais matemático do que um soneto. Um soneto é uma construção matemática perfeita e, portanto, poderíamos perfeitamente, a partir de um soneto, ter uma lição de matemática, ou então da matemática passar ao soneto, porque aquilo é um conjunto de números que têm um equilíbrio e que têm de facto um desenvolvimento e que podemos, lá está, fazer estas abordagens transversais. Um dos trabalhos que temos feito e de que eu agradeço muito ao Instituto GeoGebra, porque tem sido uma das minhas grandes batalhas, é a partilha do conhecimento e saber que, por exemplo, Portugal tem esta grande vantagem de ser ao mesmo tempo um país europeu, um país ibero-americano e um país da comunidade dos países de língua portuguesa. Portanto, junta aqui, para não falar até na Ásia, onde também é bem apreciado, junta aqui vários mundos. E daí que nós tínhamos uma responsabilidade acrescida nas triangulações. Foi o que temos feito. Todos os relatórios que a OEI faz e até a produção de conhecimento, eu tenho partilhado sempre com a CPLP, e já temos aqui redes que juntam África, América Latina, Europa, com pontos de vista muito diversos, mas que me parece que é assim que se tem que construir o conhecimento. Já agora, mesmo só para encerrar, e agradecendo mais uma vez as palavras muito generosas da professora Dárida, que muito me comoveram, o projeto que estamos a desenvolver, que são as escolas bilíngues e interculturais de fronteira. As escolas que estamos a tentar construir na zona da fronteira entre Portugal e Espanha. Já tinha havido um primeiro projeto do Brasil com os outros países, porque também acredito que este trabalho é um trabalho que implica inovação, implica muito pensar de outra forma, pensar a escola, as relações. Não é fácil colocar Castilha-León, Extremadura, Andalucia, Portugal, a pensarem questões como interculturalidade, a desconstruírem a história que tinham, a pôr alunos e professores a trabalhar em conjunto, a terem formação conjunta, construção de projetos conjuntos. Não é fácil, mas temos que acreditar que estes são os caminhos da inovação. E a minha última palavra é mesmo esta: inovação.
nós temos que nos desinstalar e sempre eu voltei ao latim, porque tinha muitas saudades do latim, e portanto o meu hobby passou a ser estudar latim. Portanto, isto quer dizer que sempre também, não esquecendo e não deixando para trás conhecimento, se quiserem tradição, mas temos como palavra fundamental que além da tradição temos que ter a inovação. E este é o meu grande desejo para 2021, para 2022, onde ainda vamos sofrer muito, é que acreditemos na educação, acreditemos nos professores. Vai ser o tempo da educação e temos que estar todos preparados para responder a esse tempo. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Foi um excelente momento, uma excelente tarde, como as pessoas aqui disseram já neste bate-papo. Eu vou fazer chegar todos os comentários à professora também, para que perceba o quão importante foi esta tarde para todos nós. Em nome do CIEB, em nome do Instituto Politécnico de Bragança, muito agradeço a vossa participação e continuaremos, e espero contar com todos vós também nesses momentos. Obrigada, professora, foi um momento absolutamente extraordinário, também como um dos elementos do nosso Conselho Consultivo, portanto agradecemos esta participação e sabemos que o faz com essa responsabilidade também, colaborando connosco. Muito obrigada por tudo e muito obrigada a todos, festas felizes, um bom Natal e um ano de 2021 cheio de desafios e que os saibamos enfrentar com inovação, também com criatividade, não é? Que saibamos ultrapassar alguns desses desafios ou recriar aquilo que pode ser a vida no futuro e estar disponíveis em solidariedade para os outros países e para as outras organizações ou para os outros que precisam também de nós e, portanto, nós também, neste espírito natalício, devemos estar disponíveis para com a organização, a OEI, para darmos o nosso contributo e, portanto, como sabe, estamos disponíveis também para isso.